Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, na nossa série Diário do Doutorado, eu quero contar então como que foram as minhas entrevistas, tanto do mestrado quanto do doutorado, para trazer algumas dicas para vocês que estejam passando por esse momento. Para quem não sabe, eu estou iniciando agora o meu doutorado e comecei essa série Diário do Doutorado aqui no canal. Você pode conferir numa playlist que eu vou deixar linkada aqui embaixo na descrição do vídeo todos os outros vídeos que eu já gravei sobre esse tema. Nesse vídeo, então, eu quero falar sobre como que foi o processo das entrevistas que eu fiz para o doutorado. Vou comentar como foram as entrevistas para o mestrado também. Mas eu tenho outros vídeos falando do mestrado, se você estiver nessa fase do mestrado, que é um pouquinho diferente do doutorado, que eu vou deixar linkados aqui na descrição do vídeo. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo aqui nessa série sobre como foram os processos seletivos, eu contei como que foi a escolha das instituições, como se deram os processos em si, e eu comentei que eu fiz entrevista, então, para duas instituições para esse processo de doutorado. As duas entrevistas foram parecidas, mas tiveram algumas diferenças entre si que eu acho que vale a pena comentar aqui. Os dois processos de doutorado tiveram entrevista. Uma das entrevistas foi uma espécie de prova oral, então eles me passaram alguns textos que eu tinha que ler e eu seria entrevistada por dois professores, e no outro processo seletivo eu seria entrevistada apenas pela minha professora que eu escolhi como orientadora, e não teve uma prova oral, assim, ela fez perguntas sobre a minha vida acadêmica, sobre os meus objetivos, perguntou também sobre o meu pré-projeto, o que eu esperava dela como orientadora. Foi muito legal. Eu comentar um pouco, assim, como que foi a preparação para a entrevista como um todo. Quero falar sobre um aspecto que muitas pessoas perguntam, que é roupa. Sim, pode parecer uma dúvida boba, mas é uma dúvida que muitas pessoas têm, até eu tinha. A entrevista que eu fiz para o mestrado foi presencial, porque a gente não estava em pandemia, e aí eu usei, assim, uma calça jeans com uma camisa branca e um blazer preto, o cabelo preso, uma maquiagem bem natural, um mocassim, enfim, fui arrumadinha, porém não muito, respeitando a ocasião, sem nada espalhafatoso, nem nada que chamasse atenção. E na entrevista do mestrado, eu estava com dois professores, um deles que eu queria que fosse meu professor orientador, e aí eu até manifestei isso porque eles perguntaram, e um outro professor que era coordenador do mestrado como um todo, e aí eles me fizeram várias perguntas sobre o projeto, sobre o pré-projeto, no caso, que eu esperava da instituição, fizeram perguntas sobre, assim, livros, cultura pop que eu gostava, só para descontrair mesmo e para entender como que eu funcionava, né, na época. Foi muito legal fazer essa entrevista. Eu fiquei bem nervosa, eu confesso, porque foi a primeira entrevista que eu fiz. Já a entrevista para o doutorado, as duas foram virtuais por conta da pandemia, não teve como ser presencial. Então, a entrevista que eu fiz em um dos processos foi com dois professores, um que era o coordenador do doutorado e que eu tinha dito que eu gostaria que fosse meu professor orientador, e uma outra professora também do programa. Eles me fizeram perguntas relacionadas aos textos, o que foi muito agradável, porque foram textos que eu já tinha uma familiaridade, porque era um texto sobre mediatização, que foi justamente o tema do meu mestrado em comunicação, e isso foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de mostrar que eu tinha uma certa autoridade, um certo conhecimento, não eram temas assim que eram completamente novos para mim, eu já tinha estudado aquilo no mestrado, então eu pude. O legal, assim, como eu falo no vídeo do processo seletivo, é que um eu prestei para comunicação e o outro foi para ciências sociais. Então eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com esses dois focos. E uma das entrevistas teve a famosa pergunta: como você define comunicação? O que é comunicação para você? E para quem é dessa área sabe o desafio que é você definir o que é comunicação, não se define, né? Então, assim, é muito uma questão de lentes, uma questão de recorte que você faz. Então, eu tive a oportunidade de elaborar mais do que responder a pergunta propriamente dita. Então, eu fiz uma elaboração que eu acho que foi muito legal, porque eu passei nos dois processos seletivos, né? Já dando spoiler aí para vocês. E a roupa para o processo seletivo para fazer essa entrevista para o doutorado, para o virtual, foi estilo William Bonner no Jornal Nacional, né? Vocês podem pensar, será que ela ficou de bermuda e de uma blusa bonitinha?
Não, eu usei a roupa que eu estava querendo usar mesmo ali para trabalhar no dia, mas eu fiz uma maquiagem, fiz uma arrumaçãozinha assim, garanti que eu estava com uma roupa legal, então usei uma blusinha mais arrumada. Não estava de camiseta, não que tivesse problema, mas eu estava com uma roupa mais arrumadinha, o cabelo arrumadinho, passei um batonzinho, fiz uma maquiagem para estar apresentável em respeito aos professores que me entrevistariam. Eu fiz as entrevistas em dias diferentes, então eu tive que fazer todo esse esquema da roupa e da arrumação para os dias diferentes. Uma coisa que eu gosto de dar como dica até é meditação, gente. Eu pratico meditação, então tanto para o mestrado, que foi uma entrevista presencial, quanto para o doutorado, que foram 2 entrevistas virtuais, eu fiz uma meditação 10 minutinhos antes de começar, para eu não ficar muito ansiosa, não ficar muito nervosa. E isso foi muito bom, porque foi uma meditação respiratória simples, só para eu colocar ali, né, ficar, né, de boinha, para não ficar muito ansiosa durante a entrevista. Então, acho que essa é uma dica legal que eu posso dar. Eu acho que a dica mais importante de todas é que você esteja craque e muito íntimo do seu pré-projeto, porque eles vão fazer perguntas sobre o seu pré-projeto, quais são as suas intenções, o que você espera da instituição, o que você espera do orientador, o que você espera levar para a linha de pesquisa da instituição, porque é isso que eles esperam. Especialmente no doutorado, porque assim, no mestrado você está entrando para meio que aprender a ser pesquisador. Então, eu acho que em ambos os casos vale a pena você estar muito humilde e aberto a aprender. Eu acho que tanto para o mestrado quanto para o doutorado, você demonstrar isso na entrevista é incrivelmente importante. Foi muito importante estar íntima do meu pré-projeto, porque eu sabia que eles fariam perguntas com relação à intenção dessa pesquisa, com relação ao propósito do projeto como um todo e como aquele projeto se encaixaria na instituição. Se por acaso você tivesse que escolher um orientador, por que que você acha que aquele orientador combinaria ali com o seu trabalho? Então vale a pena uma pesquisa prévia sobre os seus professores, possíveis professores, os orientadores. Então eu tive que responder, olha, professor, eu gostaria que fosse você, porque eu já tinha estudado alguns textos seus no mestrado, eu já tinha lido alguns textos seus, esses, aqueles que eu acho que se encaixariam bem. Se você me aceitar como sua orientanda, eu acho que se encaixa por conta disso e daquilo. No meu caso, na comunicação, é muito a coisa do trabalho de plataforma, desse trabalho virtual, dessa questão das mensagens e sobrecarga e produtividade. Então, é claro que teria que ter esse encaixe com a vida do professor, que seria o meu orientador, senão não faria sentido ele me aceitar. Da mesma maneira, a minha professora que me entrevistou para ciências sociais, que foi o processo que eu optei fazer, porque eu achava que era o meu momento de fazer ciências sociais, é uma professora que é especialista em sociologia do trabalho, então fazia sentido. E foi muito agradável fazer a entrevista com ela, porque a professora adorou o tema, ela achou ele muito original, ela até brincou, ela falou, olha, você vai me colocar para estudar depois de todos esses anos, não que eu já estude, mas, poxa, eu vou ter que estudar budismo. Ela falou que ela já tinha viajado para o Japão, para a China, para conhecer os processos de trabalho lá, e que ela ficou muito interessada e muito curiosa para poder fazer esse trabalho junto comigo, me orientar nesse trabalho. Então isso foi muito legal, porque eu tive essa pesquisa prévia do trabalho da minha professora para poder trocar uma ideia mesmo, é um bate-papo, sabe? Isso me ajudou a não ir tão nervosa. Eu acho que a gente já tem a tendência a ficar muito nervoso porque tem muita coisa em jogo ali na entrevista, né? Você pensa, poxa, se eu não passar, e aí, como que vai ser? Mas tenta confiar no seu projeto, no que você estudou, e tentar bater um papo mesmo e fazer perguntas. Eu fiz perguntas para minha professora, perguntei como era o grupo de pesquisa, o que ela esperava de mim também como orientanda, se ela tinha alguma recomendação de leitura para eu ler antes do início das aulas, e ela adorou essa proatividade, ela me recomendou, seria legal você, como você está saindo da comunicação, indo para as ciências sociais, que você estude isso e aquilo, que você se matricule em tal disciplina, porque é uma disciplina base. Então foi muito legal ter esse contato com ela ali na entrevista em si. Sobre as perguntas que eles me fizeram, eles perguntaram sobre a minha trajetória como pesquisadora, como que foi o meu projeto do mestrado, o que eu sentia, assim, como que foi esse processo, o que eu esperava do doutorado, o que eu esperava da minha pesquisa, como que eu esperava que fosse, se eu tinha alguma dúvida sobre o processo em si, se eu achava que o meu projeto se encaixava em mais uma linha do que em outra,
se eu tinha alguma dúvida sobre a instituição, sobre as disciplinas, sobre os grupos de pesquisa. Foram essas perguntas que eles fizeram para mim. Então, assim, um processo seletivo teve mais um teor de prova mesmo, eles me perguntaram sobre os textos, e o outro processo foi mais uma entrevista, como se fosse uma entrevista de emprego para eu passar naquela vaga, por que eu queria entrar naquela instituição, por que eu queria fazer o projeto naquela instituição e com aquela professora orientadora. Até onde eu sei, existem processos de tanto de mestrado quanto de doutorado que não dão a opção de você escolher que professor você quer que seja o seu orientador. Mas nos dois casos, para mim, eles perguntaram se tinha algum professor, e nos dois casos eu indiquei. Eu acho que isso é bom, porque demonstra que você teve interesse em pesquisar sobre o currículo Lattes ali dos professores e tentou ver como que o seu projeto se encaixava na vida do seu professor, porque tem que ser interessante para ele também aceitar você como orientanda, né? Como que você vai agregar valor para o trabalho, para o currículo desse professor também ou dessa professora. Eu acho que uma dica final que eu posso dar é pesquise sobre os professores da instituição, veja quais foram as defesas já feitas de projetos, tanto do mestrado quanto do doutorado para a instituição em si, para você entender mais ou menos a linha que eles trabalham, pesquisar o currículo do professor que você quer que seja seu orientador ou da professora, é um diferencial, porque aí você pode citar algum texto, algum artigo que você tenha lido, algum livro desse professor ou dessa professora. Eu acho que isso é um diferencial, sim, porque mostra que você tem interesse, que você corre atrás, que você está ali realmente inserido naquele momento do professor, né? Isso é muito legal. Como eu falei, eu fui aprovada nos dois processos seletivos que eu fiz entrevistas, isso foi muito bom, mas também teve o ônus que eu tive que escolher entre dois professores que eu adorava, entre duas linhas diferentes. Foi muito difícil para mim quando eu mandei um e-mail para o professor da faculdade de comunicação dizendo: infelizmente não vou fazer com você, desculpa, eu adoraria, porque realmente respeito muito o seu trabalho. Eu acho que nesse momento eu preciso estudar ciências sociais. Ele compreendeu perfeitamente, disse que as portas da instituição estavam abertas para projetos futuros. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como foi fazer essa entrevista, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, pode deixar a sua pergunta aqui, que eu vou adorar ler e, quem sabe, ajudar você nesse momento. É sempre um momento tenso fazer uma entrevista, gente, mas se você tiver ali craque no seu projeto, você não precisa ter todas as respostas do mundo, ninguém tem. Mas se você tiver aberto a mudanças, estiver aberto, tiver essa humildade de estar sempre aberto a aprender, de você falar que você está ali disposto a aprender, eu acho que todo professor vai gostar muito disso. E se você tiver feito uma pesquisa, uma lição de casa, sabe? Uma pesquisa sobre a vida dos professores, a vida e a pesquisa do professor que você quer que te oriente, isso é muito legal, porque você consegue trocar uma ideia, óbvio que não de igual para igual, mas o doutorado, diferente do mestrado, você já está entrando ali com uma certa maturidade como pesquisador. Então, você consegue enquadrar o seu trabalho dentro do campo de pesquisa, por que o seu trabalho é importante. E só de você poder bater esse papo, é claro que tem uma insegurança, você tem medo de não entrar, tem medo de te fazerem uma pergunta, mas assim, sinceramente, mande a real, fala, olha, eu não me sinto num grau de maturidade para responder essa pergunta nesse momento, mas o que eu posso dizer é que eu estou super aberta a estudar, a aprender. Olha, eu acho que o meu projeto, posso ir por essa linha, eu estudei esses autores, que autores você acredita que sejam importantes que eu estude também. Então, se você for sempre nessa linha da humildade e do interesse, eu acredito que vai dar bom. Então, assim foram as minhas entrevistas. Se você tiver alguma dúvida sobre as entrevistas, tanto do mestrado quanto do doutorado, pode deixar aqui a pergunta que eu vou adorar poder te ajudar, poder responder, se eu ajudar no seu processo, eu vou ficar muito feliz. E se você gostou dessa série, inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo e assista outros vídeos aqui da série que eu acredito que possam te ajudar. Eu estou documentando como está sendo esse processo do doutorado para mim. Tchau, então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.